Olá pessoal, muito bom dia. Hoje dia 20 de janeiro de 2016, um dia que o mercado amanhece aí com grande queda, uma queda aí nesse início de pregão de quase 2%, acompanhando as bolsas de todo mundo. A gente teve a Ásia caindo, principalmente o Japão caiu 3%, as ações da Europa caindo, o índice futuro americano caindo incríveis 2%. O mercado americano tem uma volatilidade menor e a gente ontem também perdeu uma grande chance de ter pelo menos um repique do mercado, que é algo que a gente vem falando com vocês aí dessa possibilidade, já que ele cai numa única perna, uma porcentagem realmente muito grande, né? Ontem a gente tinha às 9 da manhã, a hora que eu falei aqui com vocês, o índice americano subindo cerca de 1,5%. A nossa bolsa também subindo bastante, quer dizer, o futuro da nossa bolsa subindo bastante. Às 10 da manhã, quando a gente abriu, o Ibovespa abriu com uma gap de alta de quase 2%. E com o passar do dia, o nosso mercado foi perdendo força, o mercado americano também. No final do dia, a gente fechou bem próximo do 0 a 0, né, com uma leve alta de 0,30, mas a gente teve principalmente as nossas ações mais expressivas por uma queda muito forte no final do pregão. A Petrobras, que começou o dia muito bem, com a alta de quase 5%, perdeu força a partir da abertura do Dow Jones, então a partir do meio-dia e meia, a Petrobras em 10 minutos caiu mais de 5, 6%, justamente quando o petróleo começou a ter o seu preço em queda, e é exatamente isso que acontece hoje, né? O barril de petróleo cotado a 28 dólares, muita gente comentando, muita gente importante comentando que ainda teremos no petróleo uma queda maior, muita gente preocupada com a economia da China, muita gente preocupada com a economia na Europa e por isso o dia pelo menos inicia com um mau humor danado, né? Muito ruim para quem está comprado, muito bom para quem está vendido. Eu acredito que as operações de venda pelo menos terão uma abertura bem interessante. Vamos mostrar aqui o gráfico do Ibovespa, que é exatamente um gráfico que a gente está acompanhando com vocês aí diariamente, né? Então, a gente teve aí, neste ponto, um rompimento, que foi no primeiro pregão do ano, repetindo o que eu falo aqui todo dia, uma queda bem forte, até essa região, que é uma região de forte suporte, é a linha de retorno no canal de baixo no gráfico semanal, também mostro isso para vocês aqui todos os dias, que está passando aqui nessa região de 38 mil pontos, e o que acontece é que se perdermos essa linha, muito provavelmente a gente vem parar aqui nessa região entre os 36 e 34 mil pontos, mais especificamente nessa região aqui próxima a 35.500. Deixa eu colocar essa linha aqui no ponto, 35.500, vamos lá. Bom, o que é esse 35.500? Vamos voltar para o gráfico semanal e voltar um pouco esse gráfico. É exatamente esse fundo que na crise de 2008, né, foi um fundo intermediário onde o mercado se recuperou, né? Então a gente veio na crise de 2008 com uma forte queda, certo? Aí de repente o mercado se recuperou, a gente teve várias semanas aí de mercado bem forte, fizemos um recuo grande, que é exatamente o que a gente chama de onda 3, e depois uma forte subida, perfeito? Então o único suporte para o Ibovespa abaixo dos 38 mil pontos é exatamente essa região de 35.500, e já vamos pensar aqui no pior, né? Que é exatamente o que aconteceria se a gente perdesse essa região. Deixa eu só deixar essa linha aqui no ponto certo, né? Vamos lá. Pronto, né? Se a gente tiver aí o rompimento desses 35.500 pontos, o primeiro suporte do índice é exatamente essa região de 31 mil pontos, perfeito? Mas a gente, por enquanto, está sendo muito pessimista de falar isso nos 31 mil pontos, né? Vamos ser mais realista, porque é dessa forma que a gente pensa no hoje e não no futuro, e dessa forma que a gente pensa nas operações que tem para fazer hoje e não fica especulando até onde pode ir, né? Então, primeiro suporte 35.500, se a gente perder exatamente essa linha, e é muito bom, pessoal, a gente se lembrar que essa linha é uma linha importante para o gráfico semanal, ok? Então, ainda não vale a pena, tá? Não vale a pena a gente ficar falando de rompimento no gráfico diário. Então, mesmo se romper hoje, né, é importante que até sexta-feira a gente esteja abaixo dessa linha, porque senão essa linha passa de novo a ser um ponto de suporte importante, tá ok? A gente amanhece provavelmente já rompendo essa linha com força, porque quando a gente vem aqui para o gráfico do futuro, né, o WinG16, o WinFoot, deixa eu colocar o WinFoot aqui para vocês.
a gente percebe que ele... Deixa eu colocar o infoot, que é esse gráfico do índice 16, é um gráfico que não é contínuo, ele é bem feio, né? Então o infoot amanheceu aí com uma queda bem forte, uma queda, tá caindo nesse momento aqui, vamos lá, 1,8%, né? Então quase 2% de queda. E o dólar se aproxima de novo da região que eu considero muito importante, que eu falo para vocês aqui durante todo o dia. Aliás, provavelmente durante o último mês a gente falou muito desses pontos aqui, né? Então a gente teve aqui na segunda quinzena de dezembro o preço batendo nesses níveis, a gente já sabia que esse era um ponto importante, traçamos inclusive aqui essa região de consolidação, o mercado perdeu força, no começo do ano bateu aqui de novo e está desde então cutucando essa linha. Hoje o dólar amanhece exatamente em cima dessa linha, perfeito? Então a gente entende que o rompimento dessa linha vai trazer uma grande aceleração no dólar, tá ok? É muito importante aqui essa região para quem pensa em swing trade, né? É de se imaginar uma aceleração bem forte. E aí no dólar, o primeiro ponto de resistência é exatamente aqui essa região, perto já dos 4.400, tá ok? Então, ficar muito atento, pessoal de swing trade, principalmente se depois das 11 a gente estiver acima dessa região, porque justamente a gente pode imaginar que este ponto vai ser rompido e que vai ter aí teremos uma grande aceleração aí no dólar, perfeito? Bom, eu sempre comento com vocês aqui da Arena do Investidor, é exatamente as salas de análise que temos na XP Investimentos. Essa sala, por enquanto, está aberta para inclusive não clientes XP, ou seja, qualquer um aí do chat que estiver vendo esse Morning Call, esse Bom Dia Mercado, pode participar. E lá tá a prestação de conta de tudo que eu estou fazendo, né? Eu sempre mostro para vocês, semana passada, por exemplo, estava tudo lindo e a gente estava mostrando tudo que estava dando certo. Então hoje eu também queria mostrar em que situação a gente está. Tudo que a gente começou está meio enrolado e não tem nada no positivo, mas é bom mostrar também porque se ficar mostrando só o que dá certo, vocês vão começar a pensar, esse cara não erra, né? Então tem que mostrar quando erra também, perfeito? Vamos lá, como é que você faz para participar dessa sala da Arena do Investidor? Entra aqui no site da XP Investimentos, www.xpi.com.br, vem aqui na aba Educação, depois Arena do Investidor. Aqui você vai vir neste link, acesse a sala dos analistas e professores. Aqui você vai colocar seu nome e clicar aqui em login, tá? Você vai entrar nesta plataforma que já está aberta, é uma plataforma EAD, que é uma das mais utilizadas no mundo, inclusive, tá certo? Lá a gente já tem uma sala com aula, mas tem várias salas aqui que você pode escolher qual ficar. E as salas 6 e 7 são de controle de operações. Então essa sala 7 é o controle das minhas operações. Estão todas no início, mas nenhuma no positivo, né? Então essa semana está sendo uma semana ruim para a gente. Agora, independente se vai estar bom ou se vai estar ruim, vai estar sempre aqui para vocês acompanharem. E claro, o que importa é se ao longo do tempo isso ganha ou perde. Como a gente sempre mostra para vocês, a rentabilidade acumulada desde o início de 2013, desde o dia 13 de janeiro de 2013, é superior a 80%, tá? Então, vale a pena vocês conferirem. Além disso, tá? Essa sala 7 você vai ter todo o controle das operações que a gente vai indicar e na sala principal eu tô lá na parte da manhã, pelo menos até 1h, 1h30 da tarde, nesta sala aqui falando de operações. Nesse momento eu tô aqui com vocês, na sala tá lá o Aliá, quem provavelmente está vendo exatamente esse rompimento aí do dólar, que é esse rompimento importante. E convido todo mundo, a gente fica aqui até geralmente 15 para as 10, tá certo? Então fique à vontade para curtir bastante isso aqui que a gente fala. E após esse horário a gente está por lá, eu e toda uma equipe de analistas e professores à disposição de vocês para tirar todas as dúvidas, perfeito? Vamos lá pessoal, a partir de agora eu quero responder as perguntas de vocês em relação aos ativos que vocês desejam operar, tá? Enquanto chegam as perguntas, eu vou falar um pouco sobre Petrobras e Vale, meio que repetir um pouco do que a gente já falou nos últimos dias, tá? Mas vamos lá, Petrobras bem esticada para baixo, né? Rompeu essa região aqui, que era uma região importante, que é a mesma linha de retorno do gráfico semanal do Ibov, é essa linha, a linha de retorno da Petrobras. A gente liga os fundos aqui de toda essa queda, a gente percebe que essa linha era uma linha muito provável de se encontrar suporte, porém a Petrobras não está nem aí para essa linha, tá? Ela simplesmente bateu lá, parou 1, 2 dias e já rompeu a linha e começou a cair muito mais.
ótimo para quem está vendido. Para quem está vendido está de parabéns. Não foi fácil fazer essa venda, né? É uma venda realmente um tanto quanto complicada, mas para quem fez está de parabéns. Claro, pessoal, todo dia um monte de gente me pergunta, já está na hora de comprar Petrobras? Não, não está na hora de comprar Petrobras, né? A hora de comprar é a hora que tem tendência de alta. Na tendência de baixa a gente vende, né? Para fazer uma venda aqui em Petrobras, você precisa, neste momento, de um pouco de correção para a gente tentar pegar uma nova perna que se inicia. Da mesma forma que foi uma venda em Petrobras aqui nesse ponto, quando você tinha aqui uma lateralização e depois uma possibilidade de grande queda, tá certo? Então aí, nesse caso, você teria o stop nesse ponto. Tá? Vender Petrobras aqui, o topo do gráfico continua aqui, então o stop está a 30% do preço. Se ela fizer uma correção, a gente vai ter um stop muito mais perto do preço e, portanto, um gerenciamento de risco bem melhor. Mas o que é importante aqui, eu sei que tem muito trader de experiência aqui nesse chat, então talvez o recado não seja, na verdade o recado não é para vocês, mas para quem está começando, não é hora de comprar Petrobras. A gente nem tem como saber se a partir de agora o preço vai subir ou não, porque ninguém tem o poder de prever o futuro, perfeito? Mas a tendência é que o preço continue a cair, porque é essa a tendência que tem no gráfico da Petrobras, perfeito? Se alguém duvidar, chama a filha de 10 anos, como eu tenho, né? E pergunta para ela, filha, ao longo do tempo, o preço desse gráfico que está aqui na tela, quer ver? Coloca aí o gráfico. Então, ao longo do tempo, isso sobe ou cai, né? Provavelmente essa criança de 10 anos vai falar, papai, ao longo do tempo isso cai, né? Então, se ela sabe que ao longo do tempo isso cai, provavelmente você sabe também que você não tem... a tendência não é que você ganhe dinheiro com a compra, porque o preço cai ao longo do tempo, né? Um gráfico bem simples de 2 eixos, né? Da mesma forma que se você perguntar para ela, filha, Embraer ao longo do tempo sobe ou cai, né? Provavelmente ela vai falar, Embraer ao longo do tempo sobe. Então também não tem por que a gente querer ganhar dinheiro vendido com Embraer. É muito mais fácil aqui focar em compra, né? Isso são coisas básicas, mas às vezes o mercado é bem básico mesmo, né? A gente, o principal complicador do mercado somos nós, né? Que inventamos um monte de teorias, um monte de indicadores e um monte de coisa para tentar, principalmente, né, adivinhar aonde está o fundo e aonde está o topo, porque a gente acha que dessa forma vai sempre comprar barato e sempre vender caro, perfeito? Isso não existe, como diria o Padre Quevedo, né? Na verdade, a gente tem que ficar ligado na tendência, e quem segue tendência nunca vai conseguir vender no topo, nunca vai conseguir comprar no fundo, mas tem muito mais chance de sobreviver no mercado do que quem tenta fazer isso, perfeito? Vamos lá. Vamos lá falar de alguns ativos, tá? O Bicudo está pedindo o CCRO3 para compra. Vamos começar dando uma olhada em CCRO3 então, tá? Então, olha, a gente tem como olhar CCRO3, mas não para compra, né? Por enquanto, eu acho que o trade mais indicado para ela é exatamente uma venda, simplesmente porque a gente consegue, acho que com já bastante clareza, né, identificar que ela tem um zigue-zague descendente, né? Então, na tendência de baixa, né? É muito mais fácil aí a gente ficar focado numa venda do que numa compra, tá? Então agora ela tá passando por uma contra-tendência, mas, cara, primeira dor de barriga que der aí o mercado voltar a cair, a gente imagina que essa tendência continue, então é mais fácil ficar focado na venda e não na compra, perfeito? Portanto, eu acho que o mais interessante nesse caso seria uma venda do ativo, ela perdendo o fundo, tá ok? Vamos lá, por gentileza, Braskem 5 para compra, BRKM 5. Olha, Braskem também é uma, né, que começa a ficar um pouco menos interessante para compra, né? Ela rompeu o fundo anterior aqui, que era um fundo importante, e a partir de agora a gente pode dizer que pela primeira vez desde que começou a subir, Braskem deixa um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? Então, não é uma que me interessa tanto para compra mais não. Ainda está num ponto de muito suporte, porque a gente entende que essa média móvel que está passando aqui é o lugar onde o preço geralmente ganha força para pelo menos voltar para subir, para testar o topo, tá certo? Então, olha, André, eu acho que Braskem ainda tem lenha para queimar, ainda tem o que subir, perfeito. Espera o primeiro candle com máxima e mínima maior e você pode tentar aí a compra em Braskem com stop aqui embaixo, tá? E eu vou te falar que a partir de agora eu vou ficar olhando o Braskem e se ela subir e romper o topo, deixa para quem gosta desse tipo de operação comprado. Eu não me interesso mais, eu vou ficar muito mais focado nisso aqui. Se ela vier testar esse topo e não romper e começar a cair,
eu vou começar a imaginar para a Braskem uma onda 3 e quem sabe aí fazer uma venda com ela, né? Algo que semelhante ao que aconteceu com o BIF 3, tá? Então o BIF 3 caiu, veio até um pouco abaixo das médias, subiu. Essa subida aqui não quero aproveitar, mas essa devolução aqui de preço, né, é essa que a gente gosta, porque aí a gente sabe que é o momento em que o mercado começa a cair, tendo deixado um topo mais baixo que o anterior, né? Isso que acaba sendo interessante, perfeito? Então é o que eu vou esperar para a Braskem, tá? Como eu falei, se ainda acredita muito no papel que tem chance de voltar e romper o topo, é simples, compra no primeiro candle com máximo e mínima maior, com stop abaixo de 24,19, tá ok? Vamos lá. Vale 5. Bom, vamos lá. Vale 5. Vale 5 também é outra, pessoal, que tentou aí se segurar já faz algum tempo. Pelo menos uns 5 pregões nessa região aqui perto dos R$7, mas provavelmente hoje já amanhece rompendo esse fundo, tá ok? Então, abaixo dos 6,86, 6,85, o próximo destino da Vale é exatamente esse 5,61, que é o fundo de 2014, né? Para você ver que ponto chegamos, tá? Então, 2014 não, de 2004, tá? Então, este fundo aqui de 2004 é o próximo alvo aí de Vale 5, tá ok? Olha, talvez ela amanheça já com um gap meio grande, mas se isso não acontecer, você pode sim pensar na operação de venda. Eu acho que a gente poderia até colocar o gráfico de 60 minutos para mostrar para vocês aqui uma coisa que a gente sempre fala, que é consolidação de fundo geralmente rompe para baixo, né? Então, olha só, o que a gente tem aqui em Vale? Uma forte queda do ativo, perfeito? E depois uma lateralização no fundo. Hoje, ela rompendo essa lateralização, por volta aqui de 6,85, 6,87, você tem uma possibilidade de venda com stop acima aqui desse 7,54, que é exatamente o topo dessa consolidação, tá ok? Bom, e se por acaso fizermos essa venda, qual que é o alvo esperado? Pois é, precisa fazer conta, porque o alvo não é tão grande assim em relação ao risco, ele está aqui em 5,60, tá ok? Então é só tomar os devidos cuidados que tá tudo certo aí com Vale 5, perfeito? Bom dia, André, quero comprar Sabesp. Cara, Sabesp é um dos gráficos mais difíceis que a gente tem de olhar, né, para analisar. A gente conseguia, talvez fique até mais fácil agora, né, mas vamos colocar aqui como é que ela estava até antes de ontem, né, até segunda-feira, tá ok? Tem ativos que a gente olha e fala, bom, esse aqui eu quero vender, né? Ou esse aqui está em tendência de baixa, ou tem ativo que a gente olha e fala, esse aqui está em tendência de alta, eu quero comprar. Mas olha só, Sabesp até 2, 3 dias atrás, né? Ela tinha topo mais baixo que o anterior, né? Tinha fundo mais baixo que o anterior, estava passando por uma correção numa região de resistência, né? Quem poderia imaginar que ela nos pregões seguintes faria exatamente isso aqui, né? Quer dizer, até pivoteou para baixo, mas acabou lançando uma forte onda para cima aqui, tá? Então é um trade difícil de estar comprado, de aproveitar, perfeito? Fora isso, Sabesp está numa região de muita resistência, que é exatamente essa região. Se a gente traçar essa linha desde aqui, né, tirando esse aborto aqui, que foi esses 2 candles aqui em cima, você percebe então que em vários momentos esse ponto aqui serviu como resistência, né? Então em vários momentos o mercado teve aqui e acabou que aqui perdeu força. Então este é um ponto de resistência muito forte, perfeito? É ruim de pensar em compra agora. Quem está comprado, fique atento exatamente com essa região, tá certo? Porém, se tivermos aí o rompimento desse ponto, tá? Fica difícil também comprar mesmo que ela passe por isso, porque o stop está muito longo, né? Seria um stop aí de quase 14%. Então esse é mais um ativo para quem por algum motivo está comprado do que para comprar, tá ok? Vamos lá. André, o BBAS sempre tem ganho maiores que outros bancos em caso de recuperação, porque sempre são recomendados os bancos na BBAS. Shaolin, na verdade, os resultados de BBAS, e estou falando de coisa concreta, né? Resultado de lucro, resultado de endividamento, enfim, de nível de risco, de Itaú e Bradesco são sempre melhores do que de Banco do Brasil. Tá? A recuperação depois de uma crise acontece de forma mais intensa porque geralmente durante a crise a BBAS tem uma queda muito mais forte, por conta principalmente de ser uma empresa estatal, tá?
Então é por isso que quando o mercado se recupera, geralmente ela se recupera um pouco mais forte do que as outras, mas também durante a queda ela cai com muito mais força, ok? Quem faz indicação para longo prazo, tá certo? Não está pensando, quando acabar a crise o repique de BBAS vai ser maior, né? Uma recomendação de longo prazo, você olha os fundamentos da empresa, né? Qual que é a empresa mais equilibrada, que tem uma gestão melhor, uma gestão mais independente, uma empresa que dá mais lucro, né? E os outros bancos, principalmente Itaú e Bradesco, tem esses números muito melhores do que de BBAS. Por isso que geralmente a maioria das carteiras fundamentalistas tem Itaú, tem Bradesco, mas não tem a BBAS, perfeito? Vamos lá. André, bom dia. Quero olhar TIM P3 e Taesa. Vamos lá dar uma olhada nas duas, né? Faz tempo que eu não olho, por exemplo, TIM P3. Bom, tá aí o gráfico de TIM P3, também tendência de baixa, passou por uma forte queda aqui no final de novembro, início de dezembro, recuperou um pouco, consolidou, rompeu para baixo e está aqui meio lateralizada novamente, tá? Enfim, perdendo fundo 5,70 tem uma nova chance de venda, perdendo esse fundo tem aí mais queda por vir. Primeiro suporte do ativo, o primeiro suporte mais relevante do ativo é essa região de R$5, é o primeiro lugar aí que a gente enxerga algum ponto de recuperação para o papel, certo? Vamos ver aqui Taesa. Bom, Taesa está rompendo a região que a gente chama aqui, claro que de brincadeira, de região do Deus me livre, mas é uma região que se perder suporte pode trazer o mercado para uma queda forte. Ó, o pessoal está passando aqui dados do futuro aqui, né? Isso é importante também, o pessoal que gosta de preço de minério, preço de petróleo, como é que estão as mineradoras, as empresas de siderurgias, petrolíferas lá fora, todos esses dados a gente passa aqui via o Blackboard, tá? Via a sala da arena do investidor. Mas Taesa, como rompeu uma região muito importante, perdendo aqui essa região, esse fundinho, né, por volta aí de 15,20, né, 15,30, tem uma chance aí de uma boa venda também, tá? O alvo é muito bom para uma queda, ok? Vamos lá, vamos dar uma olhada também no milho. CCMH16. CCMH16. Bom, o milho tem uma forte tendência de alta, né? Passou por um descompasso qualquer aí entre novembro e dezembro, mas depois se recuperou, lançou onda para cima. Teve uma forte correção aqui nos últimos dias, né? E, cara, já começo a olhar para cima de novo, tá? Então eu não vejo nenhum problema em comprar aqui no rompimento desses 45,64 da máxima de segunda-feira, perfeito? Com stop aqui embaixo, que é exatamente o fundo do gráfico diário, por enquanto, tá? Então é um ativo bonito para a gente pensar em voltar para a operação ou modificar o stop de uma operação que você já tenha, tá? É só esperar aí o rompimento desse topo, eu acho que já é o suficiente. Aliás, o milho já abriu, né? Esse já é o candle de hoje, né? Então eu tô falando rompendo a máxima do candle de ontem aqui, tá? Já dá para pensar em operação e esse aqui é o candle de segunda-feira, tá? Então o stop abaixo dessa mínima e dá para esperar inclusive o rompimento do topo, tá? É um gráfico bem bonito aí do milho. Vamos lá, SUSB 5 para venda. É outra também, né, que a gente durante muito tempo só viu compra com ela, né? Quando muda de tendência, às vezes tem gente que já tem uma tendência de baixa e o cara continua insistindo em compra porque viu o ativo subir por muito tempo, né? A gente mostrou esse ativo para vocês aqui com essa configuração mesmo antes de romper essa linha aqui de baixo, que é a linha de tendência de alta, né? Agora já rompeu. Essa perna de baixa, quem pediu aqui a SUSB, deixa eu ver, foi o gringo, já tem uma perna que tem quase 20%, tá? Então vender agora é uma venda realmente que é bem complicada de ser feita, né? Porque você já tem aí, na minha opinião, né? Nós estamos mais perto já de um pouco de correção do que de mais queda aqui em SUSB 5, perfeito? É o que é natural. Pode ser até que essa onda de queda do Ibovespa seja uma onda muito maior do que normalmente acontece, tá certo? Mas a gente não tem que preocupar com isso porque a gente tem que sempre se ater às probabilidades, tá certo? Das últimas 20 ondas de queda, né? Poucas foram maiores do que essa aí, talvez uma ou duas, né? Então é muito mais fácil a gente ficar atento às 18 do que às duas que são exceções, tá? Então, continuo batendo na tecla. Não vale a pena entrar em operação no longo prazo, pode até ser que valha dessa vez,
tá? Mas no longo prazo não vale a pena entrar em operação depois que o ativo já tem uma perna tão grande. É muito mais fácil esperar uma correção para tentar pegar a próxima perna, tá? Então o que eu acho que seria interessante seria exatamente esperar essa correção para a gente pensar em uma próxima onda de queda aí de SUSB 5, tá? Mas eu não entraria agora nesse ativo dessa forma não, tá? Vamos lá, HGTX3 tende a virar pó? Acho que não, né? É uma das empresas do varejo que vem de uma forte queda a partir de 2012, 2013, né? Quando talvez tenha sido a primeira empresa a começar a sofrer de verdade do varejo, né? Nessa época outras como Magazine Luiza ainda subia, mas em compensação ela vem de uma forte valorização, né? Então ela saiu em 2008 aqui de alguma coisa em torno de R$ 1,60 para R$ 40, né? Então ela está muito longe dos níveis de 2008. Enquanto Petrobras já está abaixo, bem abaixo do que ela tinha em 2008, por exemplo, a HGTX está quase 500% acima do que tinha naquela época, tá? Então, na verdade, ela é uma empresa muito melhor do que era há 5, 6 anos atrás, enquanto a grande maioria são empresas muito piores do que eram naquela época, tá? Então, não vejo esse momento tão desesperador para o ativo. Aliás, é um dos poucos que conseguiu se recuperar bem, fazer onda 3 para cima durante aquele período de novembro e dezembro que o mercado se lateralizou, tá? Vem para uma forte queda, tem tendência de baixa, o que vale mesmo é isso, né? E o primeiro ponto de suporte aqui é a região de 11,20, 11,25, tá? É o primeiro lugar aqui em que a gente enxerga algum tipo aí de suporte no gráfico, tá ok? Vamos lá, André, bom dia, Brasfoods. Vamos lá falar de Brasfoods. Bom, Brasfoods segue em tendência de baixa, ela rompeu esse canalzinho que a gente montou aí, confirmando a tendência que tinha iniciado entre outubro e novembro, lá quando ela falhou na tentativa de romper o fundo dela, o topo dela, que foi aqui em cima, né? Caiu com bastante força nos últimos dias, se segurou nessa região de R$ 47,00 por enquanto, que é um ponto importante aqui, que é o último ponto de suporte antes de uma região muito mais aqui embaixo, aqui perto dos 38, tá? É importante que ela se segure aqui, porque senão pode vir para uma queda muito mais forte, tá? Mesma coisa, né? É difícil vender agora, depois que já faz uma perna aí de 20 e tantos por cento, né? O ideal é um pouco de lateralização para a gente pensar na próxima perna. Se passar reto aqui, eu prefiro ficar de fora. Agora, para quem vender, cara, vai procurando stops, não no gráfico diário, porque está aqui em cima, né? Está acima dos 59, né? Mas vai procurando stops, por exemplo, no gráfico de 60, no gráfico de 15, ou seja, stops mais curtos, tá ok? Eu concordo aí com o Takelepau, antes da HGTX quebrar, vai ter um monte de empresa quebrando antes dela, né? Empresas que um dia foram muito mais representativas aí para o mercado do que ela, né? Também acredito nisso. Vamos lá, TBLE3, vamos lá. Bom, também outra que vem fortemente em tendência de baixa, né? Apesar de ter um gráfico, quando você tira o zoom, um gráfico muito mais lateral no semanal, né? No gráfico diário você tem uma forte tendência de baixa. Vou até colocar aqui essa linha aqui, né? E já dar um apelido para essa linha, né? Que apelido que a gente pode dar para essa linha? É a região do Deus me livre, né? Que é um suporte aí que vem sendo testado aí desde 2013. Imagino que abaixo disso ela pode vir para uma queda muito forte, né? Agora no gráfico diário aqui você tem aí um mercado bem forte para baixo, passando por um pouco de correção, muito atento a essa região de 28,50, que é exatamente um ponto de suporte importante. Mas mesma coisa, não tem neste momento timing para novas vendas, já vem de uma perna de queda bem forte, tá ok? Vamos lá. Tietê 11, cara, o ruim de ter, como é que é aqui o código mesmo? Tiet, se eu não me engano, 11, né, isso aqui. O ruim de ter mudado, né, é que o diabo do ticker é novo, só aparece aqui a partir do dia 4 de janeiro, né. Mas ela vem em forte queda aí, depois que mudou de GET4 para Tietê, né, acompanhando, aliás, o setor,
tá? O setor veio para uma forte queda também, tá? Então isso aqui vem performando mal, assim como praticamente todo o setor, tá ok? Agora, por que tem menos liquidez, essas coisas eu não faço a mínima ideia, tá? Então, é alguma coisa aí que precisa ser descoberto com o passar do tempo, mas realmente não sei por que isso não, tá? Vamos lá, Multi 3. Multi 3 é um pouco daquilo que a gente espera para o mercado, que a gente gostaria que acontecesse. Então, um ativo em forte tendência de baixa, passando por uma correção, primeiro pivô do gráfico de 60 de queda que fizer, a gente tem condição aí, ou faz, de pensar numa nova venda com ela, tá? Pessoal, o que o Mukif está falando aqui é uma coisa importante de observar, né? Não é porque o varejo está em crise que todas as empresas vão quebrar e fechar, né? Exemplo disso, a gente tem, por exemplo, em Lame 4, que ontem estava perto de romper o topo histórico, né? Por que o Lame 4 está performando bem e por que, por exemplo, Magazine Luiza está quebrando? Principalmente é que tipo de mercado você está inserido e principalmente como é que é a gestão dessa empresa no momento difícil, tá? Então você vai ter empresas que vão performar bem mesmo com o setor ou mesmo com uma economia em crise. Você tem, claro, a grande maioria das empresas que provavelmente vão ser impactadas por isso e ainda assim tem uma gestão ruim que vão sofrer muito mais, tá certo? Então sempre no mercado em crise, você vai ter gente sofrendo muito, você vai ter gente sofrendo pouco e vai ter gente que vai descobrir uma outra forma de fazer dinheiro e que não vai sofrer nada. Se não fosse assim, a gente não teria ativo rompendo topo histórico, como acontece nos últimos meses, poucos, mas ainda assim acontecendo, tá? Então, não necessariamente todo o setor ou todas as ações brasileiras vão sofrer. Vão ter umas que vão sofrer mais, outras menos, e tem a empresa que vai se beneficiar disso. Até porque vocês podem não acreditar, mas em um momento como esse, vão ficando lacunas de oportunidade. E quem se atenta em ocupar essas lacunas, né, em aproveitar essas oportunidades, acabam se dando bem mesmo na crise e provavelmente se darão muito bem, muito bem a hora que essa crise acabar. Perfeito? Vamos lá. Dá uma olhada em mais ativos aqui. QGEP, Vale Nova Venda. Então, QGEP a gente vendeu ela pelo estúdio domingo aqui nesse rompimento de 5,23, né? É aquilo que eu falo com vocês. A gente pegou aqui o furo de um suporte, mas com o mercado começando a andar, né? Agora, né, ela já está aí, quer ver? 15% abaixo do preço de venda, né? E não mudou nem a questão do stop. Então, eu não acho que agora dá para a gente imaginar uma nova venda, tá? Eu acho que agora esperar mais um pouco de correção, um pouco de correção no papel, para que a gente tente aí uma próxima operação de início de movimento, mas agora não faria a venda não, tá? André, Cosan 3. Vamos lá falar de Cosan. Pois bem, Cosan, que já tinha perdido aí uma boa oportunidade de subir, né, quando tinha tudo para romper isso aqui e se embora, né, e acabou perdendo força, está muito perto de romper o que para o gráfico diário seria uma mini região do Deus me livre, né, porque abaixo desses 21,60 o alvo é aqui embaixo. Olha só, essa aqui é uma ação que a gente consegue até imaginar um início de perna para fazer uma venda, né, ou seja, algo tipo assim, se perder esse fundo, a gente pensa aqui num stop aqui em cima desse ponto, que seria o topo do gráfico de 60, para um alvo aqui embaixo, tá vendo? É esse tipo de operação que a gente consegue enxergar aí um melhor gerenciamento de risco. Então aqui sim, aqui a gente consegue pensar na operação. Então, bicudo, a Cosan abaixo desses 21,60 dá para imaginar sim uma operação de venda para ela, tá? Vamos lá. André, Marco Polo, Pomo 4, por favor, é o pedido aí do Felipe. Então, Felipe, Marco Polo também fazendo algo que a gente chamou a atenção aqui para vocês, né? Apesar de ter até marcado aqui, né, topos e fundos ascendentes aqui nessas regiões que tem aqui, né, com difusor cruzado para cima, a gente falou ontem que ainda precisava de um pouco de correção para justamente fazer aqui nesse ponto, né, pelo menos um pivôzinho no tempo gráfico menor. Ela amanheceu muito bem, eu falei, ih, vai subir e nem vai fazer essa correção. Mas fechou aqui com um candle muito parecido com o que a gente chama de estrela cadente. É mais provável, portanto, então hoje,
uma correção. E aí qualquer pivô de alta, essa a gente consegue comprar, pensar em compra e não em venda, tá? Justamente porque tem um padrão diferente do que a maioria, que é de ter deixado um fundo mais alto que o anterior. Perfeito? Bom, e para finalizar, vou pegar aí o pedido de alguns que já me fizeram, do Giovanni, do Dutti, que é exatamente... Ah, que legal aqui, pessoal, ó. Dá uma olhada aqui na minha tela. Esse aqui é a informação que a gente passa lá na Arena do Investidor, tá? Então, ó, o minério caiu 2,73%. A BHP e a Rio Tinto, que são duas concorrentes da Vale, estão caindo 7,29% e 4,01%. Imagina como é que vai abrir a Vale aqui, tá ok? Petróleo está caindo 2,92% o WTI e 1,95% o Brent. A gente tem ajuste diário do índice do dólar, saldo de contratos futuros, agenda econômica, e fica muito atento às 11h30, tá? Isso vai ser importante às 11h30, essa agenda aqui, principalmente lá nos Estados Unidos, tá? Esse CPI aqui, tá? Então você tem todas essas informações e mais algumas informações gerais. Você tem aí todas essas informações aqui na Arena do Investidor. Mais uma vez, fica o convite para vocês participarem aí. É gratuito, é só entrar na página da XP Educação e Arena do Investidor, tá? Vamos lá falar de YouTube então. YouTube rompeu um ponto importante, que era exatamente essa região aqui de 24,50. Veio com força para baixo, tá? Essa aqui a lateralizou, até dava para pensar numa venda, com stop aqui acima desse ponto. E olha para baixo com alvo aqui em R$22, que parece ser, pelo gráfico semanal, o primeiro ponto de suporte aqui do ativo, tá? Não existe nenhum ponto de suporte antes desse que seja tão relevante, perfeito? Bom, pessoal, já são aí 15 para as 10, daqui a pouco começa o Celso Plasto e o Ricardo Kim falando um cenário um pouco mais macro e também de fundamentos com vocês. Eu agradeço muito pela presença de todos e reforço o convite. Estou saindo daqui, estou indo lá para o 11º andar, vou ficar lá agora na sala da Arena do Investidor e está todo mundo convidado a participar. Um grande abraço, bons trades e até amanhã, se Deus quiser. Tchau!